Round one. Fight. Quase certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Para um país mais pobre. Gosta de Homo sapiens ou... Não gosto, não faz sentido. Não sermos piegas. Não vou votar nas próximas eleições porque o meu voto não adianta nada. Que informação dramática. Bem-vindos ao segundo episódio do Crivo, um podcast, uma plataforma que me permite disparatar sobre os mais variados assuntos acerca da justiça, da política e temáticas da atualidade. O tema que hoje venho partilhar convosco é a minha opinião acerca de uma entrevista que o Dr. Carlos Alexandre deu na RTP. Carlos Alexandre, que é juiz de instrução criminal de Lisboa. E a entrevista é essa que, de certa forma, levantou várias questões que colocaram em causa a forma como foi distribuído um processo esse bastante mediático, processo à Operação Marquês, que conta como arguido, um dos arguidos principais, o nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates. Esta entrevista teve também a abordagem de vários jornais, telejornais e especialmente muitas redes sociais que cada vez mais têm um peso imenso na consciência de massas do nosso país. E essas redes sociais, esses telejornais, esses jornais debruçaram-se em força, com variedíssimas opiniões sobre o tema, tendo inclusive noticiado que o Conselho Superior de Magistratura chegou mesmo a abrir um inquérito disciplinar contra o juiz Carlos Alexandre, de forma a averiguar cabalmente as questões que foram abordadas na entrevista. Naturalmente que eu tenho uma opinião sobre o tema, aliás, serei um dos muitos com uma opinião sobre o tema, porém eu sinto que, neste caso em específico, o nosso já conhecido, talvez, sentido sensacionalista da notícia funcionou de forma a elevar, de forma a exagerar um pouco o conteúdo das declarações do Dr. Carlos Alexandre. Sendo que é importante ressalvar, desde já, que o Dr. Carlos Alexandre é um juiz bastante experiente e, de forma alguma, ele acusou alguém, ele não afirmou nada que o comprometesse pessoalmente, e sempre que o assunto, de algum modo, pudesse criar contornos mais diretos de uma crítica pessoal, ele usou muito bem o podia, o seria, ou seja, no fundo, criou sempre uma visão hipotética sempre que se aproximava um cenário de um possível juízo de censura contra ele. Apesar disso, naturalmente que eu tenho uma opinião e quero partilhá-la convosco. Devo começar, observando naturalmente as declarações do juiz, começar por dizer que os magistrados têm o dever de reserva, ou seja, os magistrados não devem, a par de outras profissões, comentar processos pendentes, muito menos devem comentar processos em que o próprio magistrado tenha exercido funções. O que neste aspecto parece-me evidente que o Sr. Juiz Carlos Alexandre não deveria ter feito estas declarações. Depois há aqui ainda uma questão anexa, uma questão colateral, que é a questão da autorização que o mesmo teria de solicitar para, então, posteriormente se expressar em público sobre o tema. Manifestamente não sabemos se estaria ou não solicitado, não temos conhecimento se o juiz pediu essa autorização e se a mesma foi concedida. Contudo, e o resultado que hoje sabemos é que foi aberto um inquérito contra ele e, tendo em conta que esse inquérito foi aberto contra o juiz Carlos Alexandre, naturalmente é evidente que essa autorização não foi solicitada. Este inquérito que foi movido contra o juiz Carlos Alexandre, a verdade seja dita, eu estive a ler a nota da comunicação social que o Conselho de Magistratura fez e eu não consegui, de alguma forma, interpretar o objeto do processo. Não consegui deslindar se o objeto do processo passa pela atuação direta do juiz, ou seja, se abordou um tema para o qual não estava autorizado, não solicitou a autorização, ou se, por outro lado, o inquérito é apenas e somente relativamente à questão que o próprio juiz Carlos Alexandre levantou relativamente ao algoritmo da seleção para a distribuição, ou seja, o algoritmo que permite a escolha do juiz para distribuir o processo. Pode, naturalmente, dar-se o facto de ser estas duas situações, tanto o facto de ele ter abordado um assunto para o qual não tinha permissão, como, por outro lado, também o conteúdo do mesmo e acerca do algoritmo que o Conselho de Magistratura não colheu de bom grado. O que entendo que o Sr. Magistrado disse é que, de algum modo, explicou que esse algoritmo teve em conta alguns fatores que, supostamente, e na visão do Dr. Carlos Alexandre, não deveria ter levado.
E deu como exemplo ainda o caso do número de processos que um juiz e outro teria a seu cargo. Ou seja, o Dr. Carlos Alexandre diz-nos na entrevista que foram introduzidos no algoritmo, inseridos alguns fatores, portanto algumas informações, que não têm a ver exclusivamente com a distribuição do processo. No fundo, e tentando descomplicar aqui um pouco o que o Dr. Carlos Alexandre disse, na entrevista o Dr. Carlos Alexandre entende que podem ter existido fatores externos, portanto outros fatores, que podem ter diminuído a hipótese, ou seja, a probabilidade do processo lhe vir a ser distribuído. Independentemente de ser essa ou não uma questão premente para se levantar, entendo que há uma visão um pouco mais profunda do que essa dúvida. O Dr. Carlos Alexandre, que sendo juiz de instrução criminal, normalmente é chamado pelos agentes da justiça como o juiz das liberdades, tem, entre outras funções, a decisão relativa à aplicação das medidas de coação, dos arguidos que a ele se apresentam. Aliás, no processo em apreço, na Operação Marquês, teve precisamente essa função, de decidir relativamente à aplicação de medidas de coação de alguns dos arguidos. Portanto, isto para dizer que, enquanto magistrado, na função de magistrado, o Dr. Carlos Alexandre não é parte do processo. Poder-se-á considerar parte do processo o Ministério Público, poder-se-á considerar parte do processo os arguidos, naturalmente arguidos esses acompanhados pelos seus defensores, os advogados que também poderão ser considerados partes do processo. E aí sim, é meu entender, salvo melhor opinião, que essa questão da distribuição do processo a ser levantada deveria ter sido feita, ou poderia ter sido feita, por partes do processo, não propriamente pelo juiz de instrução criminal, porque há aqui um conflito de interesses no que diz respeito à objetividade e à função de que um juiz de instrução criminal deve executar. No fundo, a qualidade de juiz de instrução criminal, sinto que as suas funções se esgotam um pouco na fiscalização, ou seja, na legalidade da prática dos atos. E é meu entender que nunca deveria ser o juiz de instrução criminal a levantar essa questão da distribuição. Permitam-me ir aqui um pouco mais longe, porque, criando aqui um raciocínio hipotético, ainda que fosse compreensível a questão que foi levantada pelo Dr. Carlos Alexandre, eu entendo que jamais deveria essa questão ter sido levantada num espaço público. O que é para mim, então, um segundo erro. E se dúvidas existissem, ou algum tipo de, desconformidade de opinião relativamente à distribuição do processo, presumo que essa desconformidade, essa opinião do Dr. Carlos Alexandre deveria ter sido manifestada em sede própria, ou no Tribunal, ou no Conselho Supremo de Magistratura, mas nunca, jamais, num espaço público, num canal de televisão. Tentando agora afastar-me um pouco do conteúdo do descontentamento, se assim podemos chamar descontentamento, do Dr. Carlos Alexandre, ele revela algo um pouco estranho, que eu, infelizmente, não tenho o privilégio de poder opinar sobre isso. Mas, apesar dessa impossibilidade, gostaria de partilhar convosco o seguinte. Passa por, naturalmente, considero infelizes as declarações do Dr. Carlos Alexandre, e até aí eu posso ir. E não me estou a debruçar sequer na veracidade das questões que pelo próprio foram levantadas. Eu fico, por outro lado, teimosamente a questionar-me, afinal, o que é que move realmente um juiz? Eu não quero pessoalizar a questão, não quero dirigir-me neste momento a nenhum caso em concreto, a nenhum juiz em apreço, procuro falar de forma geral, mas questionar, honestamente, o que é que move um juiz? Ou melhor, questionar, afinal, o que é que faz um juiz correr atrás? E a resposta parece-me, ou melhor, deve ser óbvia. O juiz persegue a lei, o juiz persegue o direito, o juiz deve perseguir a justiça acima de tudo. Esta parece uma resposta óbvia, mas confesso que, por vezes, com alguns comportamentos de alguns agentes da justiça, tenho manifesta dificuldade em observar essa exclusiva motivação. Continuando a falar ainda de forma geral, não quero falar de nenhum caso em específico, posso então alargar-me e dizer o que é que eu sinto que precisamos, o que é que seria, não é o juiz ideal, porque provavelmente nem eu tenho essa capacidade de identificar, mas o que eu sinto que faz falta na justiça, no tribunal, no dia-a-dia, na minha função. Sinto que, de algum modo, precisamos de magistrados que, em primeira instância, isentos, que acho que é o que se pede inicialmente, que seja isento. Um magistrado que seja também livre de preconceitos sociais. Um magistrado que faça um bom uso natural dos seus conhecimentos, quer na perspectiva da aplicação da lei, mas, muito importante, na vertente da aplicação do seu sentido humano.
O que é que eu quero dizer com isto? Que um bom magistrado, um bom juiz, o mérito desse bom juiz não pode esgotar na grande capacidade, no grande mérito que é conhecer a lei. Conhecer a lei a nível processual, conhecer a lei a nível objetiva, tem de ir para além disso e tem de ter aqui um tato especial no que diz respeito ao seu sentido humano. Tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer a vida e tem que levar essa função, esse conhecimento, fazer aqui uma simbiose de conhecimento entre o imperativo conhecimento académico da lei com o conhecimento do sentido de vida, o sentido humano, e tem de fazê-lo e exercer a sua função com uma ética elevada. Penso que tudo isto se pede a um magistrado. Não me parece, de facto, não me parece produtivo, não me parece sequer eficaz que num Estado de Direito Democrático, ou melhor, num sistema judicial que se pretende eficaz, que existam juízes de apelidos, juízes messiânicos ou justicialistas, de modo algum. Não me parece que isso seja relevante, pelo contrário, é um atraso, de alguma forma, um atraso de mentalidades na justiça. E então, no fundo, eu gostaria que existissem mais magistrados que entendam que o primado do direito deve sempre prevalecer sobre quaisquer falsas vaidades, sobre quaisquer ódios de estimação e, manifestamente, são necessários juízes que, acima de tudo isto, também reneguem ao sentimento de puro revanchismo, porque é isso que a justiça hoje em dia carece. De bons magistrados, de boa aplicação da lei e compreensão humana, acima de legal humana. Round 1. Fight, 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 fight. Com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Para um país mais pobre, Gosta da Homo sapiens ou... Não gosto, não faz sentido. Não sermos piegas. Não vou votar nas próximas eleições porque o meu voto não adianta nada. que informação dramática.